Existem ideias que nos ferem no instante em que as ouvimos. Não porque sejam verdadeiras, mas porque ousam tocar em nervos que a maioria das pessoas finge não ter. Schopenhauer era especialista nesse tipo de golpe. Estamos adentrando a mente de um homem que encarou a vida de frente, sem pestanejar. E se você busca conforto ou suavidade, volte agora. Este caminho é íngreme, frio e implacável. Mas se você busca clareza, e se deseja compreender por que um dos pensadores mais severos da história enxergava as mulheres da maneira como as enxergava, então continue. Vamos começar. Schopenhauer jamais tentou revestir o mundo de otimismo. Ele via a existência como um mecanismo incessante movido por uma força que não pensa, não se importa e não para. Ele acreditava que tudo, do inseto mais simples ao gênio mais brilhante, opera sob um motor oculto. Ele o chamava de vontade de viver. Não a sua vontade. Não as suas decisões. Uma compulsão mais profunda que impulsiona a vida a continuar através de você. Partindo desse ponto, já é possível perceber a origem de suas conclusões mais sombrias. Se cada criatura é apenas um instrumento usado pela vontade para manter a espécie em funcionamento, então o comportamento humano se torna menos nobre do que aparenta. Nossos sonhos, nossas paixões, nossas decepções amorosas, nossas ambições, tudo se torna parte de um roteiro biológico que não escrevemos. Schopenhauer acreditava que não escolhemos verdadeiramente nossos desejos. Simplesmente os racionalizamos. E, a partir dessa base sombria, ele voltou sua atenção para homens e mulheres. Para ele, não eram variações iguais de uma mesma essência humana. Eram dois papéis criados pela natureza para cumprir duas funções diferentes. Os homens podiam, pelo menos ocasionalmente, sair do ciclo. Podiam perseguir ideias que não tinham valor de sobrevivência. Podiam criar arte, buscar a verdade, sacrificar-se por princípios. Esses atos eram, aos olhos de Schopenhauer, pequenas rebeliões contra a vontade. As mulheres, afirmava ele, eram a vontade encarnada, fundamentadas no instinto prático, enraizadas no momento presente, focadas na segurança, na continuidade e na sobrevivência da próxima geração. Ele argumentou que isso não era estupidez ou malícia. Era desígnio. A natureza moldando a mente feminina para proteger a espécie. Essa é a parte que incomoda. Ele escreveu que as mulheres eram mais instintivas do que racionais e que sua atenção se concentrava mais nas necessidades imediatas do que em abstrações de longo prazo. Para ele, isso não era misoginia. Era função biológica. Mas aqui está a reviravolta que a maioria das pessoas ignora. Schopenhauer não acreditava simplesmente que as mulheres expressavam a vontade. Ele acreditava que elas a expressavam com mais eficácia do que os homens. E isso o aterrorizava. Porque ele odiava a vontade. Ele via a vida como uma rotação interminável de desejos e decepções. Para ele, as mulheres representavam a força que arrasta os homens de volta ao ciclo de desejo, responsabilidade, reprodução e, em última instância, sofrimento. E em nenhum lugar esse medo é mais evidente do que em sua visão do amor romântico. Ele via o amor como a armadilha mais perfeita da natureza. A grande ilusão que convence as pessoas de que estão escolhendo livremente, enquanto as impulsiona para a reprodução. Ele argumentava que os homens se apaixonam porque a espécie exige isso, não por causa da poesia ou do destino, porque a natureza precisa que elas desejem o que leva à procriação. Assim, as características pelas quais os homens se obcecam nas mulheres, juventude, beleza, vitalidade, são sinais de fertilidade. E as características que as mulheres valorizam, força, status, recursos, são sinais de proteção e estabilidade durante a maternidade. Ele argumentava que relacionamentos que parecem apaixonados e predestinados muitas vezes nada mais são do que a natureza alinhando duas pessoas por razões genéticas práticas. No momento em que a função reprodutiva é cumprida, a paixão evapora. O que resta é uma parceria orientada para a sobrevivência. Muitas pessoas consideram essa ideia ofensiva. Muitas a consideram deprimente. Outras reconhecem partes dela em seus próprios relacionamentos ou nos relacionamentos que viram desmoronar. Schopenhauer foi além. Ele disse que as mulheres entendem instintivamente que sua influência sobre os homens vem de sua capacidade de inspirar desejo. E que elas usam a delicadeza, o charme, a vulnerabilidade e a expressão emocional não por malícia,
mas porque essas são ferramentas eficazes dentro do jogo biológico. Uma mulher que se casa por amor pode pensar que está escolhendo livremente. Ele afirmava que ela está garantindo apoio a longo prazo. Um homem que se casa por amor pode pensar que está conquistando companhia. Schopenhauer acreditava estar se entregando à vontade. Antes de descartar isso como pura amargura, é preciso entender sua origem. A vida pessoal de Schopenhauer era um campo de batalha. Sua mãe, Johanna, era brilhante, confiante, socialmente influente e frequentemente desdenhosa com ele. O relacionamento entre os dois era marcado por distanciamento e desprezo. Ele a acusava de vaidade. Ela o acusava de arrogância. Nenhum dos dois confiava no outro. Quando analisamos a situação sob essa perspectiva, sua hostilidade assume uma forma trágica. Ele não estava apenas atacando mulheres. Ele estava tentando dar sentido à ferida emocional que carregava desde a infância. A filosofia tornou-se sua ferramenta para explicar sua dor. Ele universalizou o que vivenciou pessoalmente, transformando um relacionamento fracassado em uma teoria sobre metade da raça humana. Isso não o desculpa. Isso o explica. E então há a parte que a maioria das pessoas se recusa a reconhecer. Schopenhauer temia as mulheres não porque elas fossem fracas, mas porque elas tinham poder sobre ele. A vontade usava o desejo para desviar os homens do caminho escolhido, e as mulheres eram a personificação dessa tentação. Um homem podia construir uma vida inteira em torno da razão, do propósito ou da disciplina. Um momento de paixão poderia derrubá-la. Ele viu inúmeros homens abandonarem seus propósitos por uma mulher à qual não conseguiam resistir. Homens que mudaram completamente sua identidade por amor. Homens que substituíram a ambição pela dependência. Homens que pensavam estar escolhendo livremente quando, na verdade, estavam apenas obedecendo ao desejo. Quando um homem troca sua missão por um relacionamento, ele perde a própria força que o tornava irresistível. Sua independência, sua direção, sua clareza, tudo se esvai. A tragédia é previsível. Uma vez que ele orbita a mulher em vez de seu propósito, a atração morre. O respeito desaparece. E o relacionamento muitas vezes desmorona sob o peso de sua identidade perdida. Você não precisa aceitar a filosofia de Schopenhauer para perceber o padrão. Ele acontece em todos os lugares. Homens que deixam de conduzir suas próprias vidas porque se deixam levar por um sonho romântico. E o sonho acaba se tornando uma prisão. Este é o alerta que Schopenhauer deixa. Não é um chamado para rejeitar o amor. É um chamado para enxergar com clareza. Para entender que dentro de cada pessoa existe o indivíduo com desejos moldados por significado e crescimento, e existe o animal construído para a sobrevivência e a reprodução. Sabedoria não é negar o animal. É reconhecê-lo e recusar-se a deixar que ele controle toda a sua vida. Um homem que conhece seu próprio propósito pode amar profundamente sem se perder. Ele pode se conectar sem abrir mão do seu centro.